Bom, então vamos ver aqui o modelo submalha do tipo função estrutura de velocidade de ordem 2. Isso é uma outra família de... outro tipo, na verdade, de modelo submalha. Bom, então, o pessoal, na época lá de 76, mais ou menos, eles propuseram uma forma de calcular o NT com base no espectro de energia cinética turbulenta, a densidade espectral. E de K e T sobre Kc. E aqui uma constante de uma função de proporcionalidade. Usando também a hipótese de equilíbrio, foi possível chegar aqui. E também usando, olha, a teoria de Kolmogorov, lembra que a gente escreveu lá, a teoria de Kolmogorov vai ser E igual a CK, epsilon 2/3, K menos 5/3. Então, se a gente usa isso aqui, nós determinamos o NT como sendo 2/3 de CK 3,5, onde CK é a constante de Kolmogorov. Então, 2/3 de CK a menos 3,5 é uma constante. E aí nós chegamos a uma expressão para calcular o NT, conhecendo isto já, e se nós temos a densidade espectral de energia cinética turbulenta. Bom, aqui eu estou repetindo, na verdade. Tá. Bom, o que é, então, a função estrutura de ordem 2? Deixa eu ver aqui. Tá. Função estrutura de ordem 2 é definida dessa forma. É a diferença de velocidade ao quadrado. Na verdade, a função estrutura é um ente estatístico, pode ser de ordem n. E não precisa ser de velocidade, pode ser de qualquer informação. Você pode calcular a função estrutura de qualquer tipo de informação. E isso vai medir a influência da vizinhança de um ponto, a vizinhança do ponto X, até um raio R. Então, você pega um ponto X, aqui está um raio R, você pega toda a vizinhança e vai medir com essa função a influência média dessa vizinhança sobre esse ponto. Isso é uma medida interessante para a intensidade da turbulência se nós usamos a velocidade para calcular a função estrutura. Por isso o nome função estrutura de velocidade, porque você pode ter função estrutura de qualquer outro tipo de informação. Bom, nesse livro aqui, ó, o livro de mecânica dos fluidos, nós vamos encontrar esse dualismo. É uma forma de calcular o E de x e kc usando o f, que é a função estrutura de ordem 2. Então, com isso, foi possível estabelecer o cálculo do NT como sendo a raiz quadrada de f2, que é a função estrutura. Então, vejam bem, qual é a diferença marcante entre o modelo função-estrutura, modelo submalha? Observa que aqui aparece uma constante e aqui aparece um delta. Você pode fazer a analogia lá com funções com Smagorinsky. No modelo Smagorinsky, nós temos a dependência do SJ, que é derivada DUI dxj mais DUJ dxi. Ora, então, o modelo de Smagorinsky é baseado em derivadas, enquanto que o modelo função-estrutura é baseado em diferença de velocidade, não tem derivada. Então, o cálculo de diferença é mais simples e é mais acurado, né? Uma diferença você calcula com precisão de máquina, a diferença. Enquanto uma derivada, nós somos obrigados a discretizar, aí nós erramos mais. Então, a princípio, o modelo de Smagorinsky, de função-estrutura, ele deve levar a resultados mais acurados que Smagorinsky. Além do que, se você pega uma parede, então, você vai pegar as diferenças de velocidade em torno desse ponto. Diferença de velocidade em torno do ponto é menos sensível à presença da parede
que é a derivada. A derivada, você pode ter uma derivada extremamente elevada, ó, extremamente elevada, que vai dar um NT elevado. Então, a função estrutura de ordem 2 também tem a tendência de modelar melhor escoamentos nas proximidades de parede. Bom, então aqui está a forma de calcular a função estrutura em cima do campo filtrado. Então, veja, aqui é também um modelo que atende os requisitos de um modelo submário. É um modelo algébrico, é um modelo simples, barato e que tem uma base física na sua dedução. Então, esse é o modelo para calcular F2 e tendo a F2 nós calculamos o NT. Calculando o NT, nós fechamos o problema de fechamento da turbulência. Então, aqui é o que eu já expliquei, né? Como é que você calcula a F2 pegando os pontos vizinhos, fazendo a diferença de velocidade. Da mesma forma, calculo o alfa T sem novidade. Ok?